Olá, meus queridos alunos do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. E eu gostaria de saber de vocês o que é que vocês entenderam daquele documentário que eu passei na aula passada. Vocês estão lembrados? Semana passada eu passei como atividade vocês assistirem aquele documentário sobre a formação dos icebergs e gravar um vídeo para mim dizendo o que entendeu. E aí, vocês fizeram? Olha só, gente, hoje a gente vai retomar aquele assunto que eu pedi para que vocês fizessem a leitura também, lá da página 141, onde fala um pouquinho sobre a água que está disposta no planeta, só que na forma sólida, não é? Então, esse texto aí mostra para a gente um pouquinho, primeiramente, o que é um iceberg, onde essa água sólida é encontrada. Então, nós vimos aí, nessa leitura que eu pedi para vocês fazerem anteriormente, que a água sólida do nosso planeta, ela pode estar disposta nos polos em forma de icebergs ou de neve, de gelo, não é? A água congelada. Então, os polos, como a gente já sabe, Polo Norte, Polo Sul, são locais em que a gente pode encontrar a água no formato sólido, não é isso? Então, olha só, gente, e o que é um iceberg? Vocês conseguiram compreender? E aí, como é que o iceberg é formado? Gente, o iceberg ele é um pedaço de gelo que se desprende lá das geleiras onde estão os polos, tá? No Polo Norte e Polo Sul. Então, é um pedaço de gelo que se desprende das geleiras, tá? E fica flutuando na água. Então, esse pedaço de gelo ele pode ter vários formatos, de vários tamanhos também, certo? Então, a tia vai mostrar agora para vocês uma comparação de como é que um iceberg fica no oceano. Vamos lá? Então, gente, os icebergs, eles se formam da seguinte maneira. Com o vai e vem das ondas e com o calor, vão formando rupturas nas geleiras e essas rupturas formam o iceberg, não é? Então, aqui está fazendo uma simulação para que vocês possam ver. Então, já viram aquele ditado quando diz assim que isso não é nem a ponta do iceberg? Por que se diz isso? Porque de onde é que veio esse ditado popular? Ele vem do seguinte sentido, gente. A parte que fica para cima, ela é apenas um décimo. A décima parte, uma entre 10 partes que ficam para baixo. Então, a parte de cima que a gente vê é bem menor do que a parte que está embaixo, tá certo? Então, por isso que ele diz, tem esse ditado popular que fala que é apenas uma parte de 10 partes de um iceberg, a ponta apenas, tá certo? Então, por que ele flutua? Por que o iceberg ele não afunda? Vai parar lá no fundo do oceano. Por quê? E aí, vocês sabem? Por que será? Olha só, gente, o gelo, a água, na verdade, quando está em formato sólido, as moléculas, elas estão mais juntas uma da outra, tá? Então, isso faz com que ele fique menos denso do que a água, tá? Então, o gelo no seu formato sólido, ele se torna menos denso do que a água, então por isso que ele flutua e a água não, tá certo? Então, gente, da mesma forma que os icebergs, eles flutuam, tá? Por ser menos denso do que a água em estado líquido, os navios também, os barcos também, eles flutuam. Mas o que é que determina que ele permite que ele flutue na água? E aí, o que é que determina isso? Além de ter objetos que flutuam sobre a água, como é o caso dos navios e do iceberg, há também objetos que afundam, como por exemplo, objeto de metal, em que a sua massa, o seu peso é maior, a sua densidade é maior do que a densidade da água. Então, quando eu coloco aqui um objeto de maior densidade, ele afunda, como o caso aqui do parafuso. E quando eu coloco um objeto de menor densidade na água, ele vai, flutuar. Então, aqui é feito de madeira. Madeira é menos densa. Vocês já prestaram atenção também que muitos navios são feitos de madeira, não é? Então, o que é que também determina que os navios, eles flutuem? O material em que ele é feito, tá? Então, o material e o volume, o tamanho dele, permite que ele flutue e não afunde, tá certo? Além disso, nós temos também as forças chamadas de puxo e de empuxo. Então, o que quer dizer essas duas expressões aqui? O puxo é o que faz com que o objeto afunde, tá certo? Como o caso aqui do parafuso. E o empuxo é o que faz com que ele, quando caia, suba, tá vendo? Então, esse movimento aqui de quando o pedaço de madeira ele cai e sobe, o que faz ele subir se chama empuxo, tá certo? Que é o que faz com que ele
suba novamente. E o puxo é o que faz com que o objeto, quando colocado na água, ele afunde, como o caso do pedacinho aqui de papel alumínio. Então, ele vem dizendo também aí no texto lá da página 142, que o barco, eu fiz aqui esse barquinho feito com papel alumínio, ele flutua, tá? Olha o volume dele. Esse espaço do barquinho está cheio de ar. Aqui também há um espaço para o ar, tá vendo? Então, por isso que permite que ele flutue. Tá? Já se eu pegar um pedacinho de papel alumínio e amassar bem amassadinho para que não fique nenhum espaçamento para o ar, ele vai, ó, afundar, tá vendo? Então isso tem a ver muito com o volume, tá? Com o tipo de material utilizado para fazer o barquinho, tá certo? E com o seu peso, tá bom? Isso também tem a ver com a densidade e o peso. Então vocês saberiam diferenciar densidade e peso? E aí? Me contem. Então, aí a gente vê dois conceitos chaves, não é? De massa e de densidade, não é isso? Ou aqui os dois. Então, a massa, gente, é o que compõe a matéria, tá? E a densidade é a relação que essa massa tem com o meio, tá bom? Então, o que vai depender se um objeto vai afundar ou não na água será a sua densidade, tá certo? E a massa pelo que é composto, de que é feito a matéria, tá bom? Olha só, gente, também nós podemos perceber aí que as forças do empuxo, aliás, a do puxo tem a ver com o peso, não é? Então, a gente sabe que dependendo do peso do material, tá? É que vai determinar o puxo, tá bom? E depende também para saber se ele vai flutuar ou afundar, não é isso? Então, o empuxo é que faz com que ele suba. O puxo é a força contrária ao empuxo, tá certo? Então, turminha, nós vamos agora fazer juntos a atividade da página 143 do livro de vocês, tá certo? Onde tem aí com a lupa na mão. Ele diz assim, ó, você já ouviu falar no Mar Morto? Leia o texto a seguir para descobrir o porquê de ele ter esse nome. Então, vão grifando aí as partes mais importantes desse texto que a tia vai ler com vocês, tá certo? Vamos ler juntos? Olha só, você aí de casa faz a leitura junto com a tia, tá bom? A origem do nome Mar Morto deve o fato de esse mar não oferecer condições para a manutenção de espécies de seres vivos. Isso acontece em razão da elevada quantidade de sal, muito maior do que em qualquer corpo de água do planeta. A quantidade de sal no Mar Morto é tão acentuada que interfere na densidade de suas águas. Então, a quantidade de sal interfere na densidade do que é colocado lá, como a gente vai ver no experimento daqui a pouco, tá? Por causa disso, o corpo precisa ser extremamente denso para afundar nele. A prova disso é o fato de qualquer pessoa conseguir flutuar normalmente em suas águas. E aí, olha só como mostra aí a imagem, uma pessoa, um homem, né, flutuando no Mar Morto. Então, o que a gente nesse texto? A gente viu que o Mar Morto é porque ele não oferece mais condições nenhuma, não é? Aqui no primeiro parágrafo a gente viu isso, que ele não oferece mais condições para que haja vida de seres vivos, tanto animais como vegetais nesse mar. Então, por que não oferece? Porque ele tem uma quantidade de sal extremamente grande. E essa quantidade de sal, ele faz com que as pessoas, os objetos, seja lá o que for, não afunde e sim flutue. Tá? Então, ele impossibilita a existência de vida nesse mar, tá certo? E aí vem uma perguntinha aqui embaixo, ó. Aliás, ainda tem outro parágrafo, não é? Ele diz assim, ó, todavia, existe uma certa surpresa nessa história toda. O Mar Morto não é mar, nem está morto. O Mar Morto não é mar, mas sim um grande lago de água salgada. Também não está morto, pois alguns seres vivos, como bactérias, conseguem sobreviver nesse ambiente. Então, apenas algumas bactérias e alguns tipos de seres vivos não são atingidos pela quantidade de sal que existe nesse mar, tá bom? Que na verdade é um lago, né? Uma lagoa de água muito salgada, tá certo? E aí, na primeira questão, ele vai perguntar, ó,
Agora que você já estudou a solubilidade de sais minerais na água, a densidade e as forças peso e empuxo, pesquise por que um corpo precisa ser muito denso para afundar no Mar Morto. Então, por que ele precisa ser muito denso para conseguir afundar nesse mar? E aí, vamos lá pesquisar junto com a tia? Vocês vão abrir no Google e digitar essa pergunta aqui, ó. Por que um corpo precisa ser muito denso para afundar no Mar Morto? E aí vocês vão encontrar a resposta. Vamos lá fazer juntos? Então, gente, quando a gente vai aqui no Google que a gente pesquisa, aí já aparece aqui a primeira informação, ó. Um pouquinho sobre isso. Mas diante do que a gente já aprendeu, reduzir por quê, não é, gente? Então, a gente viu que quanto mais sal tiver na água, mais o corpo que está dentro dele vai flutuar. Então, ele flutua devido à grande quantidade de sal que há. Então, aí ele vai explicar por que ele está, porque ele se chama assim, né? Ele traz até outras informações. Ele diz aí que ele está situado lá no mais precisamente na fronteira entre Israel, Palestina e Jordânia, não é? E em maior quantidade pelo Rio Jordão, não é? É um principal ponto turístico dessa região. Mas aí ele vem explicando por que ele possui esse nome, a gente já viu, não é? E um pouquinho mais embaixo, ele diz, ó, aqui, ó, a quantidade de sal no Mar Morto é tão acentuada que por causa disso, ó, um corpo precisa ser extremamente denso para afundar nele. A prova disso é o fato de qualquer pessoa aumentem suas águas, não é? Então aí ele vai mostrar um pouquinho que a quantidade de sal vai depender, a quantidade de sais que tem na água vai interferir diretamente na densidade, tá bom? E aí ele diz aqui, ó, é muito fácil provar, é muito fácil boiar no Mar Morto. Tudo isso graças à sua elevada densidade provocada pelo excesso de sal. Tá bom? Ficou claro? Então, vocês podem consultar esse mesmo site ou consultar outros sites para responder essa primeira questão, tá certo? E agora nós vamos fazer o experimento lá da página 144 para a gente entender um pouquinho melhor esse assunto. Aí ele diz assim, ó, gente, será que os ovos flutuam ou afundam na água doce? E na água salgada? Antes de verificar na prática se eles afundam ou não, anotem no item A o que você acha que acontecerá em cada caso e depois siga as orientações para ver o que acontece. Então, a tia vai orientar vocês agora como é que a gente vai fazer essa atividade. Vamos lá? Então, olha só, turminha, agora nós vamos fazer juntinhos esse experimento aí da página 144, onde ele fala eu cientista, para a gente analisar um pouquinho disso que a gente acabou de aprender, tá certo? Então, vocês vão precisar aí, a tia vai fazer com vocês, depois que estiver pronto, vocês vão pausar o vídeo, vão responder e em seguida vão dar play novamente para ver se vocês acertaram, combinado assim? Então, vamos lá. Nesse copo aqui, eu tenho um copo identificado com água salgada e no outro copo eu tenho com água doce. E esse copo aqui é água misturada, tá certo? Então, como a gente vai fazer? O copo da água salgada, a gente vai adicionar bastante sal a esse copo, tá? Essa água. Coloca bastante mesmo. Não precisa vocês fazerem, gente, em casa, só se vocês quiserem, tá certo? Mas aí a tia tá fazendo aqui com vocês e a gente já vai poder responder juntos. Então, depois de colocar bastante água, a gente vai simular aqui a água dos oceanos, a água salgada, tá certo? E depois de prepararmos essa solução com água, nós vamos, a água doce, estão lembrados da aula passada que a tia disse que a água doce não quer dizer que ela é doce realmente, que ela foi adicionada açúcar? Tem a ver com a quantidade de sais que é depositado na água, estão lembrados disso? Então veja bem, gente, no copo com a água misturada, nós vamos adicionar metade da água doce e metade da água salgada. Então, aqui nós temos três soluções: água salgada,
doce e a misturada, tá certo? E depois disso, nós vamos pegar 3 ovos e vamos colocar dentro. E agora vocês vão dar um pause nesse vídeo e daqui a pouco a gente vê como foi que ficou. Vamos lá? Respondam essa atividade, a primeira questão da página 144, tá certo? E aí, gente, copiaram, escreveram aí a primeira questão. Não sei se vocês perceberam, mas aí ele tem 2 respostas, não é? Nessa primeira linha, vocês vão colocar o que vocês acham. E agora a gente vai conferir como foi que ficou, tá? Para responder aqui a resposta certa, tá certo? Então, na letra A ele diz assim, ó. Eu acho que o ovo em água doce vai... E aí? O que é que vocês colocaram? Então, o ovo na água doce, o que foi que aconteceu? Ele afundou. Então, o ovo na água doce, ele afundou, tá certo? Na letra B ele pergunta, eu acho que o ovo na água salgada, tá? Ó, esse aqui é o copo, ele vai o quê? E aí, o que foi que vocês colocaram? Ele vai o quê? Flutuar, tá certo? Tá vendo que ele flutuou? Tá vendo? E na letra C ele diz assim, eu acho que o ovo em água misturada vai... E aí? Ele afundou? Não, ele ficou flutuando tal como ficou aqui no ovo da água salgada? Também não, ele ficou no meio do copo, então há um ponto de mediação entre eles. Então a gente pode observar aqui que a quantidade de sais que tem na água vai interferir na densidade do objeto que é colocado. Então, os sais que encontramos na água, ele tem influência diretamente com a densidade do material, que no nosso caso é o ovo, que foi colocado nela. Não é interessante? E aí, gostaram? Aí, o que é que vocês vão fazer na segunda questão? Vocês vão desenhar no caderno de vocês, colocar lá ciências, atividade, página 144, data de hoje, e vão desenhar o copo nessas 3 situações aqui, como foi que ficou, tá bom? Vamos lá? Então, turminha, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre a água no estado gasoso. Isso mesmo, lá na página 145 do livro de vocês, vocês têm essas 3 situações aqui, ó. O ar seco, o ar normal e o ar úmido. Então, esses pontinhos aqui que a tia desenhou, ele representa o vapor de água. Então, quanto mais vapor de água na atmosfera, mais úmido ele será. Quanto menos vapor de água na atmosfera, menos úmido ele será, tá certo? Então, o vapor de água, ele está presente na atmosfera. A gente não vai ver, mas ele está presente. Então, ele traz aí 3 conceitos. Primeiro, o ar seco, como a gente chama. Então, ó, há poucas vapores de água, poucas gotinhas de vapor de água, não é? E bem espalhadas uma da outra. Quando o ar está normal, tá? Elas têm um pouco mais de vapor de água. Essa aqui é a situação normal, tá certo? Porém, ainda continuam bem afastadas uma da outra. E quando o ar está úmido, a gente vê aí a presença de bastante vapor de água e bem próximos uns dos outros, não é isso? Então, agora, gente, a tia vai acompanhar vocês nessa pesquisa aqui da página 145 do livro. Vamos lá? Então, gente, essa atividade, ela diz assim, ó, qual é a previsão da temperatura e da umidade relativa do ar para esta semana no lugar onde você mora? Pesquise em sites sobre a previsão do tempo da sua cidade e depois anote as informações coletadas na tabela a seguir. Então, essa atividade aqui, a tia vai mostrar a vocês como é que a gente deve fazer, tá bom? Então, a gente tem aqui o dia, não é? Durante uma semana, tá bom? Dos dias da semana. Nós vamos anotar aqui a temperatura para cada um dia desses, na nossa previsão do tempo para a nossa cidade de Arapiraca, e a umidade relativa do ar, que vocês vão encontrar também lá no mesmo site, tá certo? Então, turminha, como é que vocês vão fazer essa pesquisa? Vocês vão digitar lá no Google, tá? Previsão do tempo para Arapiraca. E aí, quando vocês forem, vocês encontram esse primeiro site aqui. A gente pode ir para ele, tá? Que ele traz informações bem importantes. Então, no nosso livro, ele está pedindo para a gente analisar aí os dias, não é? Então, a gente pode ver que nessa pesquisa, a gente vai encontrar a temperatura e também vai encontrar a umidade relativa do ar.
Então, quando a gente vai aí nesse site, ele mostra aqui o dos dias. A gente vai aqui nesse 10 dias, onde a gente vai encontrar os dias, tá bom? Então, como no livro pede a partir de domingo, a gente vai analisar a partir daqui, ó, do dia 10 de maio. Então, vocês vão copiar a temperatura, tá? Que é essa daqui, a máxima de 28 graus e a mínima de 20 graus. Vocês vão anotar nesse primeiro quadrinho. E no segundo quadrinho, onde tem umidade relativa do ar, vocês vão anotar a porcentagem do ar, que é de 80%, tá bom? Aí na segunda-feira, que foi ontem, vocês vão colocar aí as temperaturas e a umidade também. Na terça-feira, aí vocês vão colocando temperatura e umidade. Quarta-feira, de hoje, no caso, não é? A de quarta-feira, a gente vai adicionar aí a temperatura e a umidade. A de quinta-feira, a gente adiciona a temperatura e a umidade também. E a de sexta-feira, a gente coloca também aí a temperatura, não é? E coloca a umidade, vai até sábado, não é? Vocês descem um pouquinho mais que vocês encontram o do sábado. Aqui a temperatura e aqui a umidade, certo? É só anotar os dados direitinho para fazer essa atividade. Então, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de ciência de hoje, tá? Quero feedback, quero saber se vocês gostaram aí. Se tem alguma dúvida, já sabe o que fazer, não é? Entre em contato com a Ju para tirar as dúvidas, tá certo? E eu vou deixar agora para que vocês façam a atividade para a gente fixar esse conteúdo da página 146 e 147, tá bom? Quando fizer, não esquece, manda para a tia Ju, tá certo? Então, um grande beijo, gente. Até a nossa próxima aula.